Olá, irmãos e irmãs, domingo, 18º domingo do tempo comum, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, para a homilia desse domingo. Eu quero acolher você que está chegando agora a primeira vez nesse nosso canal do YouTube. Se inscreva, aperte o botão vermelho, se inscreve, ative as notificações. E para quem nos acompanha pelo YouTube, é importante para nós o joinha, o like e o comentário, tá bom? Vamos ao Evangelho então, a liturgia desse final de semana. Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 24 a 25, e diz assim: Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho da Eucaristia. Está na sequência do domingo passado. Por alguns domingos agora nós vamos ler o capítulo 6 de São João. Capítulo longo que começa com a multiplicação dos pães e a partir daquele milagre, que é o maior dos milagres de Jesus, porque é o milagre mais carregado do grande sinal, que é o seu corpo dado à Eucaristia. A igreja vai dividir agora para nós, em alguns domingos, esse discurso de Jesus a respeito do pão da vida, que na verdade são 7 diálogos, que a gente tem aqui dentro desse evangelho. E aqui está, assim, o coração da Eucaristia, O coração daquilo que nós católicos cremos, porque Jesus falou dessa realidade. A Eucaristia é Jesus. Ela não lembra, ela não aponta, é Ele ali, É Ele ali. Mas não vamos antecipar assuntos, Vamos ficar só com o assunto de hoje, então. Olha só que interessante. Jesus está então num deserto. E a multidão está seguindo Jesus no deserto. A multidão busca Jesus. Mestre, quando chegaste aqui? Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães, foi para o outro lado do lago. A multidão não deixa Jesus, corre atrás de Jesus, E aí Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos pelo alimento, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que eu vos darei. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Nós, assim como aquele povo, e aquele povo assim como nós temos dentro de nós uma capacidade de fazer força, de nos esforçarmos. Só que Jesus está dizendo: olha, todo esse esforço, mas vocês não entenderam o que eu fiz. Vocês estão se esforçando por pão, por coisa material. Esforçai-vos não por aquilo que passa, mas pelo alimento que não passa e que eu vos darei. Portanto, Jesus já está apontando aqui que a Eucaristia que ele iria dar, e deu, e está dado permanentemente até hoje para nós, mas que ele iria dar lá na Santa Ceia, na sua última noite, é um alimento pelo qual a gente tem que se esforçar. A gente tem que se mexer, a gente tem que ir. Mais uma vez, cuidado com essa historinha do assistir missa em casa. Eu tenho recebido muito isso. Ai, padre, o senhor é maravilhoso, estava procurando uma missa para assistir e te encontrei. Eu escuto isso, eu fico meio assim.
Esforçai-vos pelo alimento. Esforçar, meu filho. Sabe, deixa a criança com a sogra, você vai de manhã pro marido e diz, eu não sei como é que você vai fazer. Esforçai-vos. A gente faz esforço por tanta coisa, meu Deus. Esforçai-vos. Ou seja, existe um alimento que dá a vida eterna, mas ele exige de mim algum esforço, algum movimento interior e físico, às vezes, e logístico da vida. Esforçai-vos, busque o alimento que não passa e que eu vos darei, né? E aí eles vão perguntar para Jesus, então, Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aqui Jesus vai dizer, olha, você quer fazer algo por Deus? A grande obra é que acrediteis em mim, acrediteis naquele que enviou. Aqui no fundo é aquele nosso desejo de cumprir regras, de cumprir um cronograma, mas sem se vincular àquilo. Às vezes parece que a gente reza, vive a nossa vida de fé, assim, numa pressa de terminar tudo que é para poder ficar livre de Deus. Ó, Senhor, já fiz tudo, não me enche as paciências não, que eu fiz tudo que você pediu, ó, tá aqui. Jesus está dizendo, a grande obra é crer. Crer naquele que Ele enviou. E aquele que Ele enviou, que é Jesus, está dizendo que nós temos que crer que Ele é o pão da vida, que esse pão é a carne dele, e nós vamos comer disso. Portanto, a grande obra de Deus, gente, é acreditar na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, na presença do Cristo no meio do seu povo, na igreja, que se dá como alimento a nós. Essa é a grande obra. Mas se a gente não cuida, Senhor, que obra eu tenho que fazer? Aí a gente se enche de umas devoções, se enche de umas coisas para escapar dessa coisa. Se enche a gente vê muito isso em paróquia. A pessoa, ela vem lá, ela aumenta o dízimo, ela vem lá, ela começa a fazer umas coisas, mas ela não consegue participar da missa todo domingo. E ela vai fazer de tudo para fugir disso. Que obras eu devo fazer? A primeira obra é crer naquele que Deus enviou. E aquele que Deus enviou está dizendo que eu tenho que me esforçar para comer o pão que Ele vai dar, porque esse pão é Ele. E eu preciso estar em comunhão com Ele. Portanto, a Eucaristia é uma obra de comunhão. Eu comungo, claro, para receber em mim toda a força do Cristo, mas eu comungo para me identificar com Ele. Né? Dizem os nutricionistas que nós somos o que comemos, então vamos lá. Quando a gente come o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, é para eu ser Ele. Eu recebo a Eucaristia para eu ser uma Eucaristia. Senão a gente se enche de obras que não nos afetam. E não é isso que Jesus espera de você e de mim. Então a grande obra da fé, da comunhão. E aí eles vão colocar outra pergunta. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Ué, como assim? Que obra tu fazes? Gente, por que eles estavam ali? Porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Como assim que sinal realizas? Vocês esqueceram o milagre que vocês viram ontem? Pois é. Quem vive apenas do milagre, da sensação, da emoção, esquece a bênção que viveu ontem. Como assim que sinal tu realizas? Você acabou de multiplicar os pães, você deu a volta no mar por causa disso. Já esqueceu o porquê que você veio até mim? Mas veja, é o pedido, é a pergunta de quem no fundo não quer crer, né? De quem no fundo não quer se render para aquilo que já entendeu que precisa ser feito, vivido, acolhido, como gesto de fé. Que sinal tu realizas? Jesus realizou tantos sinais, eles já tinham visto, né, esses sinais, mas aí eles vão jogar a história lá para Moisés, né? Porque nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura, tal, né? Que sinal tu realizas? E aí Jesus vai dizer, olha, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, é o meu Pai quem deu e vos dá o verdadeiro pão do céu, pão que desce do céu e dá a vida. Então vamos um pouquinho para a primeira leitura. Do que eles estavam falando? Primeira leitura da missa de hoje, Êxodo capítulo 16. No deserto o povo se põe a murmurar contra Moisés, dizendo, né? Você trouxe a gente aqui para morrer de fome? Era melhor ser escravo do faraó, porque lá nós tínhamos carne de panela, pão com fartura, cebolas e tudo mais. E aí então Moisés vai interceder a Deus. E Deus, através de Moisés, fez chover, né, as codornizes e o pão. Fim da tarde vinham as codornizes, caíam e o povo tinha carne, já que queria tanto comer carne, né? Mas Deus também toda manhã fazia chover o pãozinho de cada dia. Passava ali a nuvem,
o povo via grãozinhos, né, sobre o chão, que eles pegavam, amassavam e viravam uma bolotinha, viravam um pãozinho do céu. E Deus disse que eles vão sair, não é isso? Olha lá, o povo sairá diariamente e recolherá a porção de cada dia. Não pode juntar para amanhã. E diz a palavra que quando eles vacilavam na fé e guardavam o pão para amanhã, no outro dia o pão já amanhecia embolorado, né? Ou seja, o pão nosso de cada dia. E o povo então vai fazer essa experiência. Olha que bonito diz a Escritura. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como geada sobre a terra, que virava esse bolinho, o pãozinho. Agora presta atenção nisso aqui. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Que é isto? No hebraico deles é manhu, maná. O que é isso? Portanto, o pão que eles comeram no deserto era uma pergunta. O que é isso? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Diante do pão que choveu do céu, que veio do céu, eles fizeram uma pergunta. O que é isso? Agora vamos voltar no Evangelho. Jesus, então, explicando tudo isso, eles vão dizer: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão. Manhu, maná, o que é isso? Não é o que, é quem é. E Jesus está dizendo: lembra da pergunta do pai de vocês? Que diante do que Deus deu, fizeram uma pergunta: o que é isso? Eu sou isso. Eu sou o maná, o manhu da vida, o pão que desceu do céu. E quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E aqui está, meus irmãos, Jesus é a resposta. Manhu, maná, o que é isso? É Jesus. Jesus é o nome do alimento verdadeiro que a gente precisa nessa vida. Jesus é o nome de tudo aquilo que a gente precisa. O que a gente mais necessita hoje? Do pão vivo descido do céu, de Cristo. Ele é a resposta que o povo faz no deserto, porque o deserto tem o poder de nos fazer muitas perguntas, né? Quando a gente sofre, quando Deus nos purifica. Manhu, o que é isso? Ele é, eu sou o seu, o que é isso? Eu sou a sua busca, eu sou a sua resposta, de modo sacramental, concreto, comungável, comível, em comunhão, o Cristo na Eucaristia. E aí então, Jesus falou, tá tudo muito bonito, né, gente? É lindo. Ser católico é um negócio assim, meu Deus do céu, coisa demais. Esforçai-vos. E aí vamos terminar olhando a carta de Paulo aos Efésios. Diante dessa beleza toda que é a fé, São Paulo vai dizer: irmãos, eu vos digo, não continueis a viver como os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Minha gente, bora se santificar, né? Já deu de viver igual pagão. Não continue a viver como pagão, né, criatura? Pô, Deus já te levou para o deserto, já te trouxe do deserto, você já viu o sinal, você já... vai continuar vivendo como pagão? Vai converter quando, criatura? Já deu, né? Não viva mais como pagão, cuja inteligência os leva para o nada e não para o pão vivo descido do céu. E aí Paulo vai dizer: não foi isso que vocês aprenderam. Portanto, agora, olha lá as ordens de São Paulo, para a gente cumprir com o esforçai-vos de Jesus. Renunciando à existência passada. Renunciando. Renunciar é um ato da vontade, da decisão, não do sentimento. Renunciando, é uma escolha. Renunciando vida passada. Despojai-vos do homem velho que se corrompe pelas paixões enganadoras. Despojai-vos é tirar a roupa, esses maus hábitos, esses maus costumes, se despoje disso. E renovai, fazer novo todo dia. O vosso espírito e a vossa mentalidade. O espírito pela oração, a mentalidade pela palavra meditada. Renovai espírito e mentalidade. Bom, mas ficou nu, né? Porque se despojou do homem velho. Então agora, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus. Revesti-vos de Cristo. Revesti-vos de Cristo. Portanto, quem é essa roupa nova da qual a gente tem que se revestir? Manhu, maná. Quem é essa roupa nova? Essa roupa nova é Cristo. Nos revistamos de Cristo, comunguemos o Cristo, estejamos em união com o Senhor. Nos esforcemos, meus irmãos. Vale a pena nos movermos para acolhermos o pão vivo descido do céu, que é Jesus no Santíssimo Sacramento em cada Santa Missa. Deus abençoe você
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.